Olá, nesse vídeo iremos falar sobre algumas curiosidades impressionantes dos polvos. Os polvos são moluscos marinhos da classe Cefalópoda, que são animais que possuem tentáculos partindo diretamente da cabeça. Possuem 3 corações e conseguem mudar de cor rapidamente e de textura. Pertencem à ordem Octópoda. Os polvos são animais bastante diferentes, com características únicas e alvo de muita curiosidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles? Os polvos são criaturas surpreendentes que têm uma inteligência muito admirável. Ele também tem várias peculiaridades que despertam a curiosidade de muitas pessoas. Uma dessas peculiaridades é ele ter o seu sistema circulatório fechado, o que não é comum em animais que são invertebrados. Outra peculiaridade do polvo é que ele possui 3 bombas de propulsão de sangue, ou seja, ele possui 3 corações. Mas por que o polvo ele necessita desses 3 corações? É o que vamos descobrir agora. A taxa e a maneira pela qual o sangue deve ser bombeado pelo corpo depende das principais funções do sangue. Isso pode incluir a necessidade de entregar os produtos à digestão, eliminar resíduos e distribuir mensageiros. Mas em um animal que é grande e ativo, com metabolismo praticamente todo aeróbico, é sobretudo função do sistema fornecer oxigênio. Esta é uma situação que a gente encontra nos polvos, e esse requisito é de extrema importância em relação ao sistema cardiovascular. Os cefalópodas, eles evoluíram de animais que são menores e menos ativos, com características básicas de designs comuns para todos os moluscos. Os moluscos eles incluem uma cavidade do manto com brânquias que se esvaziam primeiro nos átrios para depois se esvaziar nos ventrículos. Em muitos moluscos, o retorno venoso para as brânquias e para o coração é canalizado primeiro através de uma série de seios sanguíneos, que também serve como esqueleto hidrostáltico. Nos cefalópodas, esse esqueleto fluido é muito reduzido, substituído por músculos agindo diretamente contra músculos, antagonistas arranjados para espremer uns aos outros, muitas vezes em uma direção determinada por redes teciduais complexas. O sistema circulatório deixou de ter uma função locomotora e está consideravelmente restrito em volume. Ao mesmo tempo, sua pressão operacional teve que ser aumentada. Se o músculo estende o músculo por compressão, a pressão sanguínea arterial deve ser alta o suficiente para vencer a considerável resistência periférica, gerada quando o animal começa a se locomover, a se mover, além da resistência inerente dos vasos menores que fecham o sistema. O desenho básico do molusco com as brânquias, a montante do coração sistêmico, significa que o sangue provavelmente estará com uma pressão muito baixa no momento em que chega às brânquias, tendo passado pela musculatura do corpo e pelo leito vascular periférico. Em um cefalópoda, com sua alta demanda de oxigênio, a água é forçada pelas brânquias muito mais rapidamente, bombeada pelo músculo no manto. O sangue passa rapidamente pelas brânquias e deve entrar em contato íntimo com o fluxo da água ventilatório, o que, por sua vez, significa um segundo conjunto de capilares das brânquias. A pressão do retorno venoso deve ser aumentada para superar este segundo conjunto de resistências periféricas. Muitas das veias e as veias cavas laterais em particular são contráteis. Todas as cefalópodas, incluindo a Nautilus, possuem bombas branquiais acessoriais. Os polvos foram mais longe e desenvolveram corações branquiais na base das brânquias, aumentando ainda mais a pressão gerada pelas grandes veias. Uma importante característica dos polvos é a situação em relação aos pigmentos sanguíneos. Em outras partes do molusco, tanto a hemoglobina quanto a hemocianina são encontradas, e a primeira pode até ocorrer concentrações em glóbulos. Porém, os cefalópodas estão limitados à hemocianina,
um transportador de oxigênio à base de cobre de peso molecular muito alto, nunca encontrado nas células sanguíneas. Restrito pelas viscosidades, este transportador nunca chega a concentrações capazes de transportar mais do que cerca de 4,5 de oxigênio. O sangue do peixe normalmente tem uma capacidade de carga 2 vezes maior. Esses animais vivem em um habitat onde uma grande pressão atmosférica é exercida sobre eles. Em função da baixa capacidade da hemocianina em transportar oxigênio e pela pressão exercida pelos músculos nas veias e artérias, a velocidade que o sangue corre no corpo desses animais deve ser alta para que as veias e artérias não se fechem. Daí vem a necessidade de ter 3 corações, sendo 2 corações branquiais, que ficam na base das brânquias, e um coração sistêmico, também chamado de ventrículo, posicionado mais centralmente entre as brânquias e, consequentemente, entre os 2 corações branquiais. O aparelho respiratório do polvo é, assim como nos peixes e em outros animais aquáticos, as brânquias. As brânquias, ou guelras, têm um formato de pena ou leque e estão localizados no manto, a cabeça dos polvos. A água entra em uma cavidade lateral abaixo dos olhos e a musculatura desta cavidade contrai, forçando a água através dos filamentos das brânquias, onde o oxigênio é filtrado da água e absorvido para a corrente sanguínea do animal. O resíduo da água com o gás carbônico é expelido através do sifão. As brânquias de um polvo são formadas por muitos filamentos. Esses filamentos são altamente permeáveis e vascularizados e permitem uma maior área de superfície de contato com a água. Esta superfície de contato maior garante ao polvo maior captação de oxigênio. O oxigênio é captado nos capilares branquiais por um processo de troca contra corrente. Vale lembrar que alguns moluscos, como o polvo, possuem como fluido corporal circulante a hemolinfa ao invés de sangue. Apesar de ser similar, tem composição química diferente e, por isso, algumas funções diferentes. A troca gasosa acontece por difusão simples. O nível de oxigênio na água tem que ser maior que na hemolinfa para que ocorra essa troca, ou seja, a molécula de oxigênio sai do meio mais concentrado, a água, para o meio menos concentrado, a hemolinfa. Quando a troca contra a corrente é usada, o nível de oxigênio será sempre menor na hemolinfa do que na água, permitindo a troca contínua de oxigênio. Isso significa que a hemolinfa circula no sentido oposto da água nas brânquias, e isso permite o máximo de oxigenação na respiração. Uma vez na hemolinfa do animal, as moléculas de oxigênio são transportadas pela hemocianina, proteína responsável pelo transporte de gases respiratórios dos polvos e outros moluscos. Nos mamíferos, a proteína que faz esse transporte é a hemoglobina. A hemocianina, segundo os cientistas Johansen Kell e Claude Lefan, é conhecida por ser a única proteína presente em grandes quantidades na hemolinfa dos cefalópodes. Essa proteína possui átomos de cobre como agentes transportadores de oxigênio em seus sítios de ligação, ao invés do ferro, comumente encontrado na hemoglobina. O cobre dá a cor azulada para a hemolinfa rica em oxigênio desses animais. Na ausência de oxigênio, a hemolinfa é incolor.
Os corações branquiais dos polvos recebem a hemolinfa venosa através da veia cava cefálica e a bombeiam para as brânquias pela veia branquial aferente. Ao passar pelas brânquias, onde ocorre a troca gasosa, a hemolinfa rica em oxigênio é bombeada para o terceiro coração, o ventrículo, através da veia branquial eferente, e o ventrículo bombeia a hemolinfa para todo o corpo pela aorta cefálica e as demais ramificações. Em estudos feitos pelo fisiologista Johann Senkel, juntamente com o Dr. Claude Lefan, em espécimes de natação livre do grande cefalópode Octopus dofleni, conhecido como polvo gigante do Pacífico, foi constatado a pressão arterial e venosa dos gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico na hemolinfa desses animais. Nesse estudo, é observado que a pressão arterial do oxigênio foi variável e flutuou entre 58 milímetros de mercúrio e 108 milímetros de mercúrio, com valores mais próximos da média de 77,5 milímetros de mercúrio. A pressão venosa de oxigênio foi notavelmente baixa, com uma média de 9,7 milímetros de mercúrio e um intervalo de 4,7 a 19,9 milímetros de mercúrio. O oxigênio arterial e venoso apresentaram saturação nos valores médios de 82,4% e 9,6%, respectivamente. As tensões de gás carbônico no sangue foram extremamente baixas, porém, um gradiente arteriovenoso significativo foi detectado em todos os experimentos. Os valores médios foram 3,1 milímetros por mercúrio para pressão arterial do gás carbônico e 4,5 milímetros de mercúrio para a pressão venosa do gás carbônico. Os cefalópodes são considerados organismos altamente evoluídos e exibem características comportamentais elaboradas quando comparados a outros moluscos, incluindo a sua predação ativa, sua manipulação extraordinária e habilidades de aprendizado. Estes são ativados por um sistema nervoso complexo e uma série de adaptações de seu plano corporal que foram adquiridas ao longo do seu tempo evolutivo. Algumas dessas novas características mostram semelhanças com estruturas presentes em vertebrados e parecem ter evoluído por meio de um processo evolutivo convergente. O Octopus vulgaris, o polvo comum, é um representante dos cefalópodes modernos e é caracterizado por um sistema motor bem sofisticado, bem como capacidades cognitivas altamente desenvolvidas. Devido à sua posição filogenética e o seu alto poder regenerativo, o polvo tornou-se de interesse crescente para estudos sobre processos regenerativos. As células musculares dos cefalópodes participam da formação de uma variedade de órgãos que diferem drasticamente tanto em estrutura quanto em função. As células musculares estão presentes em órgãos cromatóforos, por exemplo, olhos, corações, vísceras, manto, apêndices e em diversas outras pequenas estruturas. Historicamente, a fisiologia das células musculares tem sido estudada principalmente na massa do manto dos cefalópodes e nas fibras musculares dos órgãos cromatóforos. As células musculares na musculatura do braço dos cefalópodes são isopotentes, o que significa que cada entrada sináptica pode controlar o potencial de membrana de toda a célula. As células musculares podem ser inervadas por dois tipos de nervos excitatórios: os nervos
glutamatérgicos ou colinérgicos, que geralmente produzem diferentes respostas de contração das fibras. Coordenação muscular no polvo também pode ser alcançada através da presença de cisternas terminais, possivelmente funcionando como uma forma adicional de assegurar um contato direto. Vimos então sobre os sistemas dos polvos, esses animais tão curiosos da biodiversidade do nosso planeta. Animais tão diferentes, com seus 8 braços, seus 3 corações, seu sangue azul e uma grande inteligência. Até adivinhar resultado de Copa do Mundo, esse bichinho faz. Por isso, esperamos ter saciado um pouquinho da sua curiosidade sobre esses animais tão fascinantes, os polvos.